Em ano de eleição, sempre surge a dúvida em quem o cristão deve votar. Será que a Bíblia nos ajuda a escolher o melhor candidato para governar o nosso país? Neste vídeo você vai descobrir de maneira ilustrada alguns princípios que podem ajudar na escolha do voto. Para começar, é importante frisarmos que nos tempos da Bíblia não existia democracia, portanto, não tinha a possibilidade de votar em alguém. Apesar disso, a palavra de Deus reúne alguns princípios que podemos usar como base para a escolha dos nossos candidatos. Veja agora quem o cristão deve votar. O cristão ele deve votar em quem promove paz. Principalmente no Novo Testamento, podemos observar Paulo constantemente pedindo orações pelas autoridades. Em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 ao 2, o apóstolo recomenda uma oração específica para que os governantes promovam a paz. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Nesse caso, orar por candidatos que procurem entender a situação das outras pessoas com pontos de vista diferentes. Ou seja, pessoas que estão dispostas a promover um país com liberdade de expressão e religiosa, ouvindo e respeitando a todos. Quando o assunto é eleição, sua escolha como cristão não pode ser egoísta. É preciso entender que o voto, por um que ele seja, pode mudar o futuro da nação brasileira, tanto para o bem quanto para o mal. Como cristãos, somos chamados a socorrer os mais necessitados e oprimidos. Além das nossas atitudes individuais, precisamos compreender que a política interfere na vida social, não só sua, mas de milhões de brasileiros. Portanto, em segundo lugar, o cristão deve votar em quem tenha propostas realistas para os mais necessitados. O autor de Provérbios, no capítulo 31, nos versículos 8 e 9, diz o seguinte: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Em terceiro lugar, o cristão deve votar em quem tenha princípios e caráter. Em ano de eleição, muitos candidatos se auto-intitulam cristãos e frequentam cultos para conquistar o voto do povo evangélico. Contudo, dizer que é cristão não é suficiente para ganhar o seu voto. Não adianta dizer que é a favor dos valores cristãos e da família, sendo que o nome do político está envolvido em escândalos financeiros e até amorosos. Para assumir o governo e fazer um bom trabalho, não necessariamente precisa ser cristão evangélico ou católico. Como Jesus diz, precisamos identificar a árvore pelos frutos. Portanto, avalie o partido que ele pertence, leia as propostas do candidato e avalie se elas são possíveis de serem realizadas. Pesquise todas as notícias relacionadas ao candidato, sejam elas boas ou ruins. Pesquise também se o candidato ocupou outros cargos na política e, caso seja positivo, procure saber se ele fez um bom trabalho. Compare os pós e os contras de cada candidato e faça a sua escolha. Para tudo isso, você precisa orar por sabedoria. Nós somos assegurados pela palavra de Deus que Ele concede sabedoria a quem pede. Em meio às crises políticas e alguns extremos, pedir sabedoria é a atitude mais correta em tempos tão nebulosos. Peça a ajuda do Espírito Santo para que você encontre as informações para fazer a melhor escolha. Tenha consciência de que nem você, nem seu candidato são Deus. Você tem o direito de exigir que o governo faça um bom trabalho, mas não fique somente aí. Procure formas de se envolver em sua comunidade e ajudar a melhorar seu país.
Faça você a diferença no mundo em seu redor. Nessa eleição, não brigue com pessoas, muito menos faça inimizades com irmãos por causa de política. O amor ao próximo é muito mais importante. Agora que você sabe quais princípios um cristão deve seguir para votar em um candidato, compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja. Eu tenho certeza que vai edificar e vai esclarecer muitas dúvidas. Você ajudará a disseminar a palavra de Deus com equilíbrio e sabedoria.